nós somos mais de 8 bilhões de pessoas, e se em um dos momentos do nosso dia, né, das 24 horas do nosso dia, nós modificássemos uma atitude, né, em relação ao uso consciente da água, da energia, a mitigação de lixo, o consumo de produtos com embalagens, produtos que são resultantes de jornadas de trabalho abusivas ou que são oriundas de trabalho infantil escravo, enfim, né? Seria, num dia, 8 bilhões a menos de abusos cometidos contra a sociedade planetária e contra nosso planeta, que é o único que conhecemos verdadeiramente, né? E ouvir você, com essa paz e essa sabedoria das grandes mentalidades, nos leva a pensar sobre quem somos nós, o que realmente fazemos, qual é o distanciamento entre aquilo que sabemos, que aprendemos e o que fazemos em nossos cotidianos, e isso conta para tudo, né? Eu não como bala, mas às vezes o Josué me dá um doce, e que seja aquele doce, aquela bala, o que eu faço com aquele papelzinho, né? É uma responsabilidade imensa que temos em cuidar do nosso lixo pessoal, de como nós podemos economizar energia, não gerar lixo, principalmente orgânico, num país em que tantas pessoas passam fome, nós não estamos autorizados ao desperdício, né? Então, essas coisas a gente não dá mais tempo de aprender, mas é mais do que hora de ensinar aos nossos pequenos sobre tudo isso, para que eles nos ajudem nesse movimento, como você disse lindamente, para que haja planeta para todos os nossos descendentes, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala de economia verde, de mitigação de todos esses trabalhos abusivos, e principalmente quando a gente fala na nossa responsabilidade comum, né? Eu queria perguntar para você, em um momento que você quiser falar, como é que nós ficamos em relação às convenções da OIT no que tange ao trabalho decente? Estamos muito desalinhados? Boa pergunta, Norma, boa pergunta. Norma, eu costumo dizer que assim, existe no Brasil uma frase que a gente tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Mas uma coisa que eu acho que nós nunca poderemos dizer, como brasileiros, é que a gente não tem leis que definem coisas muito boas, né, na nossa estrutura, no nosso arcabouço legal, né, considerando toda a hierarquia de legalidade, de leis federais, leis estaduais, leis municipais, eu acho que nós somos muito ricos nesse sentido, né? E eu acho que o que a gente precisa de fato evoluir, e te respondendo assim, somos sim, né, signatários de tudo que a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, somos signatários em tudo que de bom, e criamos também, participamos, né, como o Brasil, contribuindo, né, com muitas coisas definidas internacionalmente. Desculpa aqui a minha falha, mas o que a gente precisa fazer, e aí como cidadão, é justamente a gente cada vez mais cobrar com que essas coisas de fato aconteçam, né? E a gente, como sociedade, cada vez mais, acho que por força da grande penetrabilidade que hoje a gente tem de comunicação, das redes sociais e tudo mais, utilizando de forma positiva, né, e sempre construtiva. Costumo dizer que a gente não tem que usar as coisas para fazer com que se destruam coisas, né, boas, né, independente aí de condições de afeto, de aproximação partidária, ou que seja, né, de ideologia. A gente precisa de fato entender, eu acho que o grande exercício que a gente precisa fazer é da empatia, né, da percepção de como tá, como estão, se ainda existem pessoas que estão passando por empregos que são subempregos, né, como é que a gente
como indivíduo, pode fazer o nosso papel de cidadão através de eleições, através da cobrança às organizações, né? Ou seja, como você disse, se tem uma organização que está tomando atitudes que são atitudes erradas em relação aos seus empregados, nós temos conhecimento, nós temos que fazer uma reflexão de que se a gente, de fato, aquela organização merece a nossa licença social de operação, né? E como a Exato. gente busca essas informações, é lógico que a gente tem que ser muito cuidadoso hoje, porque se a informação ela está disponível de forma ampla, a gente precisa saber muito como buscar essa informação e dar a credibilidade, né, e adequada para aquelas informações, né, buscar Sim, e sim. não parar na primeira manchete, né, vamos chamar assim. Exato. A gente precisa se aprofundar e eu acho que é dessa forma que a gente cada vez mais, buscando as informações, buscando participar efetivamente dessas questões, é que nós como sociedade vamos cada vez mais evoluir, né, nesse Exato. sentido, tá? E, assim, por isso que eu digo assim, eu acho que nós como Brasil temos muitas ferramentas que podem nos levar a coisas maravilhosas, nós precisamos cada vez mais usar o nosso papel como cidadão para fazer com que essas coisas de fato se concretizem em ações, né? E como você disse, né, o exemplo que você deu é muito legal com relação à bala, né, o papel da bala, né, que às vezes as pessoas podem pensar assim, não, eu tenho um papel de bala na minha mão e não encontrei uma lixeira. Foi na bolsa. Não, e aí pode, né, e o que você falou é perfeito, né, mas tipo, alguém pode chegar à conclusão assim, eu não tenho um lugar para me jogar, eu vou jogar em qualquer lugar. A gente tem que se sentir constrangido de fazer isso, a gente tem que Com pegar e colocar certeza. no bolso. E se a Sim. gente acha que não tem lixeira suficiente na cidade, nós elegemos um prefeito para a cidade, né? É. Qualquer cidade, por menor que seja, por maior que seja, nós temos os caminhos como cidadão Isso. de adicionar a nossa posição para a evolução daquele ambiente onde a gente mora. A gente não tem que se revoltar, a gente tem que participar como cidadão. Então é isso que eu penso assim como oportunidade de evolução. A gente está falando aqui para jovens, futuros administradores, né? E isso eu acho que é relevante para que a gente passe de conhecimento. Eu acho que a gente tem que buscar esses caminhos para que influencie de forma adequada para que as coisas se transformem em ações positivas, né? E não simplesmente se revoltar contra aquilo. Porque nós fazemos Obrigada. parte desse processo, né? Nós fazemos parte desse Exato. processo. Muito obrigada, muito obrigada. A sua resposta confirma, né, essa responsabilidade comum, e como você disse antes, esse futuro que nós queremos, precisamos, mas que não vai acontecer se nós não estivermos completamente envolvidos e implicados, né? Mas quero continuar ouvindo você, porque é prazer de fã. Tá ótimo. Então, assim, ainda na economia verde, queria citar alguns exemplos, né? Essas questões de energias renováveis que eu falei, para a gente ter, para aterrissar em coisas mais palpáveis. Oi, que bacana você estar aqui conosco nesse short. Se inscreva no YouTube Papo Transparente e também no Spotify. Estou esperando você.